Vamos todos aclamar o Evangelho com grande alegria. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles nada é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento.
Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, uma breve reflexão que nós acabamos de escutar da riqueza hoje da palavra de Deus para nós, com certeza é uma palavra que nos anima, que faz com que a gente olhe para nós, para a nossa missão de cristão, e a gente se comprometa ainda mais. Hoje as leituras, o Evangelho, parte dessa figura tão especial que é o semeador, aquele que cuida da terra, aquele que cuida para que possa produzir bons frutos, aquele que colhe depois de um longo trabalho. E por isso hoje a liturgia da palavra nos chama a atenção primeiramente para o cuidado que nós somos chamados a cuidar da palavra de Deus, o zelo que precisamos ter. E por isso que a liturgia hoje nos traz, o Senhor nos traz essa imagem do semeador, daquele que colhe. Só que uma coisa nos chama a atenção a princípio, que é o Senhor fala para a multidão. E ele utiliza um meio já conhecido, que é por meio de parábolas, ou seja, parte do que o povo vive, da realidade do povo, para estar mais próximo do povo. É assim que o nosso Deus sempre age com a gente. Ele nos dá a palavra que nos faz entender melhor a sua mensagem para levar para a vida. E aí a gente aponta 3 grandes características para ser um bom semeador, para ser um bom aquele que vai ali querer produzir muitos frutos. O primeiro grande convite é o cuidado. Ele vai ter que cuidar bem da terra. Olha que bonito. O agricultor ele vai ter que cuidar bem da terra, ele vai ver qual é a melhor terra adequada, não é verdade? Para que possa ali colocar a plantação, o grão ali. Ou seja, ele olha, ele planeja, ele não é só jogar e acabou-se, como logo no início do Evangelho vai dizendo, que muitos vão caindo no meio do caminho, vem o pássaro, come. Não, vai tendo cuidado, vai tendo esse zelo. E é o primeiro ensinamento que nós somos chamados hoje, a termos esse cuidado e esse zelo com a palavra. O segundo chamado de atenção nossa é a paciência que o agricultor tem que ter. Não é da noite para o dia, não é verdade? O fruto não aparece da noite para o dia. Para ser bom mesmo, ele vai ter que ter paciência. Ele vai ter que cuidar diariamente. E vai ter paciência para que realmente possa vir com qualidade. Do mesmo jeito acontece com a palavra de Deus. Não é da noite para o dia que nós entendemos a palavra. É preciso cuidar, é preciso ter zelo, é preciso a gente aprofundar essa palavra de Deus na nossa vida. Realmente não olhar de forma mecânica, a gente lê como se estivesse lendo qualquer outra coisa. Mas é a gente ler aquele capítulo, é a gente ler aquele versículo e rezar, ter paciência. Tem gente que diz assim, eu não desisto logo de ler a Bíblia, porque tem logo algumas expressões que eu não entendo. Tem gente que já desiste, acaba desistindo logo. Mas aí é que nós somos motivados, somos incentivados a estudar a palavra de Deus. Hoje quantos recursos que existem para a gente estudar a palavra,
Se a gente colocar no YouTube, só o que tem é estudo bíblico, maravilhosos inclusive, coisas grandiosas. Ah, padre, eu não sei mexer na tecnologia, né? Não sei mexer na internet. Tem livrarias aí fantásticas também, que explica, né? Tem livros, cada livro, tem livros aí que são lançados que explica cada livro da Bíblia. Então nós somos convidados como cristãos, não é entender de imediato, mas é a gente cuidando aos poucos, meus amados irmãos. O que o padre está querendo dizer é que a gente tenha paciência com a gente, que a gente tenha paciência nesse processo da palavra de Deus. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos aprendendo, mas o importante é sermos conhecedores dessa palavra, entendermos essa palavra e colocarmos em prática. Então, o primeiro chamado de atenção nossa é o cuidado, a paciência. E quando vem o fruto, quando vem a realização ali, depois de uma longa caminhada, qual é a alegria que brota? O que é que vem? A satisfação, a realização, ou seja, nós conseguimos, nós lutamos, vencemos, cuidamos com carinho, e aí vem a satisfação. E aí o evangelho de hoje vai nos chamar a atenção 3 coisas que nós devemos ter cuidado. Olha como é forte. Todo aquele que ouve a palavra do reino, essa mensagem, e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Se eu não tenho convicção, se eu não rezo, se eu não me preparo para essa palavra, o primeiro que aparecer, vender algo a mais para mim, eu compro. Olha só. Porque eu não estou preparado, eu não me fortaleci. É o que muitas vezes acontece. O nosso mundo oferece 1000 situações, tem pessoas que oferecem de tudo. Se eu não tiver cuidado, se eu não tiver convicção da minha fé, da palavra de Deus, do reino que esse Deus tem para mim, eu acabo indo e vou ficando fraco mesmo. Lógico que eu vou. Uma pessoa que não tem uma estrutura, uma base boa, claro que ela vai. Meus irmãos e minhas irmãs, cuidado com o que oferecem para a gente. Cuidado. Padre, como é que eu sei, padre, que nós estamos sendo enganados ou não estamos enganados? Olha como a igreja é sábia. A igreja parte de 3 grandes caminhos. Da tradição apostólica, ou seja, os nossos apóstolos, o que os nossos apóstolos ensinaram, nos deixaram, da palavra de Deus, que nós partimos e estudamos, e do magistério da igreja. Sejam só homens, pessoas que se prepararam para nos ensinar. Não é da noite para o dia que chega uma doutrina para nós, é uma longa caminhada. Então a gente precisa, meus amados irmãos, assim como a nossa igreja nos ensina, a termos esse cuidado e esse zelo, de não nos deixar enganar por qualquer doutrina que apareça. A palavra de Deus vem mais, diz assim, a imagem, não é? A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, um terreno pedregoso, mas ele não tem em si mesmo, raiz em si mesmo. E quando chega o sofrimento e a provação, ele logo desiste. Olha só isso. Minha nossa. Quando vem a primeira tentação, ele recebe a palavra com todo entusiasmo. Simbora, vamos lá, é isso mesmo. Mas quando chega o momento da perseguição e da provação, a gente, eu não aguento mais não. Eu vou ficar por aqui mesmo. Tem pessoas que acabam desistindo, joga tudo para o ar.
quando a palavra de Deus de fato entra na nossa vida, nós sabemos que teremos as dificuldades, as provações, mas algo nos fortalece, que é a confiança no nosso Deus, é a segurança que nós temos nele, é Ele que nos segura, que nos mantém. Nós acreditamos nessa palavra. Eu recebo com alegria, vou passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos que todo mundo passa, mas eu tenho a minha segurança que está em Deus. Ou seja, não é uma alegria passageira quando eu escuto a palavra de Deus. Segunda chamada de atenção que o Senhor nos dá hoje ainda é a semente que cai no meio dos espinhos. É aquele que ouve a palavra de Deus, mas as preocupações do mundo e a ilusão com a riqueza acaba sufocando. Olha só. Tem pessoas que dizem assim: padre, eu tenho uma grande dificuldade. Eu digo que eu amo a Deus, amo muito, né? Nós somos convidados a amar este Deus muito. Mas padre, às vezes acaba aparecendo aí tantas tentações, o meu emprego, o meu trabalho, não é? A riqueza, o consumo. Neste tempo de pandemia, então, é muito forte isso, né? O consumo, querer consumir. E a gente precisa ter cuidado da gente não trocar o nosso amor primeiro pelas outras paixões que passam, meus amados irmãos e irmãs, que são ilusórios, que nos iludem, que nos enganam. A gente precisa ter esse cuidado. Por isso que percebem aonde é a nossa referência primeira. Se a gente sair dessa celebração tendo claro que a minha referência é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, louvado seja nosso Senhor. Mas eu preciso ter convicção disso, porque senão outras coisas vão me enganar, vão me iludir. Por isso, o Senhor nos chama a atenção para que essas coisas, essas ilusões, não façam com que a gente segue, mas que a gente esteja atento. E por fim o Senhor vai dizer, e aqui é bonito, porque ele conclui: a semente que cai em boa terra é aquele que ouve, a compreende e produz fruto. Qual é esse? Tantos homens, tantas mulheres santas existem na nossa igreja, porque realmente são homens e mulheres que compreendem a palavra e colocam em prática. Quantas pessoas generosas existem na nossa igreja? Quantas pessoas neste tempo de pandemia estão chegando junto com a igreja, com o povo que mais sofre, e estão chegando, ajudando, sensibilizando. É essa a nossa missão. Os santos lá atrás são expressão desse grande amor de Deus, mas hoje ainda também existe homens e mulheres que permitem essa palavra de Deus chegar e de dar bons frutos. Como nos encanta, como é bom estar perto de pessoas santas, pessoas que transmitem esse amor de Deus. Quantos de nós também queremos radicalizar a nossa vida, tendo como aquela pessoa como referência boa, porque primeiro ela tem referência como Jesus Cristo, e produz tantos e tantos frutos. Se hoje nós estamos aqui, graças a Deus, é porque tiveram muitos homens, muitas mulheres com coragem na igreja, que testemunharam e que chegou a palavra até nós, que permitiram realmente essa semente ser plantada, ser cultivada, ter dado frutos, e esses frutos é cada um de nós. Agora chegou a nossa vez. Agora chegou a nossa vez de plantar, de evangelizar, de anunciar essa palavra, e não ficar só para nós.
A palavra de Deus, meus amados irmãos, ainda precisa ser muito anunciada, muito, precisa ser proclamada. Por isso, cada pessoa que chega na igreja, cada pessoa que participa de um grupo de oração, de um grupo da igreja, a pessoa precisa estar preparada, porque daquele momento pode ser o momento da conversão e da evangelização da pessoa. Peçamos a nosso Senhor essa graça, que a palavra de Deus realmente brote no nosso coração, venha no nosso coração, e que a gente fique feliz com essa palavra e a gente possa proclamar, e não viver momentos da palavra, mas viver realmente um momento, o momento que me transforma, o momento que me leva à conversão, à mudança de vida. Força para nós, coragem. A palavra é exigente, mas é possível, porque nós não estamos sozinhos. O nosso Deus permanece e nos ajuda nesta missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.